Não havendo manifestação, então consideramos como dispensada a leitura. Pergunto se sobre o conteúdo da ata alguém tem alguma consideração. Escreva no chat que tem, aí a gente abre e franqueia a palavra. Não havendo manifestação, submeto a deliberação dos plenários, aí, dos comitês do Paulista e do Federal, que foram que se reuniram, né? Aqueles que aprovam permaneçam sem escrever nada, aqueles que são contrários escrevam não, e aqueles que se abstêm, escrevam abstém. Não havendo manifestações, então podemos considerar a ata aprovada por unanimidade dos membros do Paulista e do Federal, sem qualquer correção. O próximo item de pauta são as deliberações ad referendo, que foram necessárias de serem efetuadas, né? Se vocês observarem a de referendo 117 e a 118, pode mostrar a 118, né? As emendas das duas deliberações são praticamente as mesmas, né? E aí no fim da 118, lá no texto, por favor, Ju, lá no fim da 118, revoga a 117, né? Por quê? São as indicações dos empreendimentos que estava definido que deveriam ser feitas ad referendo, e aí nós fizemos a 117 e logo depois saiu aquela retenção das verbas, né? do FEINFRA, e aí tivemos que refazer a deliberação colocando a correção. Se não me engano, foi no empreendimento de Indaiatuba, né? Que eu acho que teve que fazer uma redução do valor. Então, são essas duas, a de referendo, a 117 e a 118, né? Tem praticamente o mesmo texto. A diferença é que teve que fazer a correção na 118 da indicação de um dos empreendimentos que eu acredito que tenha sido de Indaiatuba. A 119 é um parecer que foi elaborado pela Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, né, do Alexandre, que coordena o Alexandre com o Paulo Tino e o Felipe, né, como auxiliares da coordenação adjunta e na secretaria, sobre um pedido da CPFL Renováveis, porque ela está querendo implementar no reservatório de Americana um procedimento para redução dos aguapés que estão ali na represa, que é um procedimento que já vem sendo feito há alguns anos num reservatório de mesmo nome, né? Salto Grande, mas feito lá no Paranapanema, que é o rebaixamento do nível do reservatório, para que essas plantas, né, os aguapés, eles sejam eliminados nas margens. Eles vão ficar presos nas margens, vão secar, vão morrer, né, e aí eles conseguem, pela experiência já desenvolvida nesse outro reservatório, uma redução significativa dos aguapés, né. Houve toda uma negociação com o ANA, com o DAE, com os usuários da região, o Ministério Público participou das conversas também, tá certo? E o parecer da Câmara de Monitoramento foi no sentido de ser favorável a essa operação, né? O que também ocorreu pela ANA e pelo DAE, manifestação da ANA e DAE, tem alguns condicionantes para serem cumpridos pela CPFL, que também aparecem nesse parecer, e como eles pretendem fazer agora no mês de setembro, se não me engano,
e não haveria tempo de fazer uma nova, né? Eles precisavam dessa manifestação para poder tomar as providências para que esse rebaixamento, essa operação ocorresse. Então, com a manifestação ocorrida, né? E inclusive na CTPL, a diretoria, então, considerou importante fazer essa área de referendo para que eles pudessem dar início aos procedimentos. Então, é por isso que está essa deliberação aí colocada como área de referendo. Tá? Está aberta para discussão. Não havendo manifestações, submeto à apreciação de vocês a minuta de deliberação 331, que referenda esses atos aí do presidente do PCJ Federal e PCJ Paulista, que é essa deliberação 331, né? Simplesmente põe lá no deliberando, por favor. Também a minuta foi encaminhada com antecedência para vocês. Então, referendando esses 3 atos. Aqueles que aprovam, permaneçam sem digitar nada. Os que são contrários, escrevam o contrário ou não. E os que se abstêm, escrevem abstém ou abstenção. Não havendo manifestações, então consideramos como aprovada por unanimidade essa deliberação que referenda aos atos das deliberações 117, 18 e 19. Próximo item da nossa reunião é a questão do relatório final, relatório síntese do plano das bacias PCJ 2020 e 2035. Trabalho de fôlego que exigiu de toda a equipe, de todo o plenário, todas as câmaras técnicas, um esforço muito grande ao longo desses últimos 4 anos, poderíamos dizer assim, e que agora nós entendemos estar em condições de ser apreciado aí, esperamos aprovado por vocês, né? Eu vou passar a palavra para o Sérgio Razeira, que é o contratante, né, vamos dizer assim, a agência das bacias que fez o contrato com a Profil, para que ele faça as considerações de andamento desse item da pauta. Sérgio? Ok. Obrigado, Moretti. Mas eu estou com um eco aqui no meu retorno aqui, acho que parou agora. Mas para dizer o seguinte, é um processo longo, como você disse, bastante participativo, mas que a gente precisa depois, nas próximas revisões, melhorar um pouco, melhorar muito, né, na verdade, esse modus operandi, para que a gente tenha realmente condições de ter um plano de bacias em tempo menor. Quero fazer aqui alguns agradecimentos, especialmente para a empresa Profil Rama, as empresas, né, Profil e Rama, que ganharam a licitação e que conduziram esse processo. Eu entendo que o que está sendo trazido ao plenário, esse estudo, ele é muito consistente, ele realmente fez cenários, muitas simulações de cenário, para a gente testar, para a gente verificar as metas a serem propostas. Então, é um trabalho que ao longo das suas... Eu sempre erro o número de páginas, mas 2.000 e tantas páginas, nós temos muitas informações consistentes. Quero agradecer todo o acompanhamento que foi feito pela nossa Câmara Técnica do Plano de Bacias, pelo grupo de acompanhamento, inicialmente ela conduzido pela Adriana Isenburg, depois pelo Paulo Tínio, a participação de todos nesse processo, as câmaras técnicas que se manifestaram, a nossa intercâmaras, que foi um momento importante, decisivo nesse processo, e dizer que o pessoal do IGAN, o Thiago, todo o pessoal do IGAN,
o pessoal do PJ, que participou analisando e estudando lá as questões da Praminas. O nosso plano traz esse diferencial, que são os cadernos temáticos. Penso que é um grande diferencial em relação aos planos que tem no Brasil. E dizer que o que vem hoje a plenário é uma proposta muito consistente, muito bem estudada, muito bem debatida, principalmente naqueles pontos importantes, como metas para o enquadramento, a garantia de recurso hídrico. Então, todos esses temas estão muito bem desenvolvidos e eu não tenho dúvida nenhuma que quem leu, quem se aprofundou nesses estudos tem convicção, como eu tenho, de que nós estamos aprovando um plano de bacias mais possível de ser executado, o que a gente chama de governança sobre o plano, ou seja, esse plano que nós vamos discutir hoje, e se tudo correr bem, aprovar, ele traz assim, uma capacidade de nós, comitê e agência, realmente executarmos essas ações. Isso não foi, as ações propostas não foram colocadas de qualquer maneira, colocadas por colocar. Não, elas foram bem estudadas e elas estão muito bem colocadas e é possível, sim, da gente atender a essas metas estabelecidas. Lógico, nós estamos falando de 2035, a gente sequer sabe o depois de amanhã como será. Então, muita água vai passar por baixo da ponte, muitas situações vão ocorrer, mas eu tenho convicção de que o que está sendo trazido ao plenário tem muitas condições e está muito apropriado. Então, quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da agência que participou, todos os comitês que participaram direta e indiretamente, e que a gente tenha, então, aí um bom debate sobre esses temas que a Profil Rama vai apresentar aí os principais tópicos, né, para a gente debater aqui e conduzir essa aprovação. Então, Moretti, é isso a minha fala inicial. Muito obrigado a todos. Eu acho que agora quem fala, por favor, conduza. Não, pode passar na sequência programada. Então, convidar o Sidney, então, da empresa Profil Rama, para poder apresentar, então, o relatório síntese. Volto a dizer, nós temos um enorme conteúdo lá no relatório principal, mas hoje nós vamos apresentar o relatório síntese, que é um material que vai estar disponível depois, até em via impressa, para a gente ter em mãos isso, vai estar disponível, já está disponível no site, depois de aprovado será verificada a necessidade, então, a possibilidade de se imprimir isso e ter isso fisicamente em mão. Então, convido o Sidney aí a fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Moretti. Nossa saudação a todos os membros do Comitê PCJ, da agência também, o pessoal dos órgãos gestores, né, das câmaras técnicas que acompanharam o processo de elaboração do plano, né, dizer da satisfação de chegar no dia de hoje, né, muito tempo de trabalho, muito trabalho nesse tempo também, mas, como já foi falado, também tem convicção de que a gente chega com um plano suficientemente amadurecido, né, e consistente, suficiente para nortear as ações desse comitê e dos órgãos gestores de recursos hídricos nestas bacias hidrográficas pelos próximos 15 anos. Vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela, né, então, essa aqui. Vocês devem estar vendo aí a minha apresentação. Por favor, alguém puder confirmar que... Ok. Muito obrigado. Né? Então, como foi falado, né, eu sou o Sidney, estou aqui acompanhado da minha colega, a Paula, que os que acompanharam o programa conheceram ao longo desse período. E nós somos da empresa Profil, que em consórcio com a Rama, né, tivemos aí a missão nos últimos anos de elaborar o plano das bacias PCJ. Esta apresentação de hoje, então, nessa plenária dos comitês, ela está focada nos dois produtos finais, mas, por óbvio, né, é uma apresentação muito sintética, então ela tem mais relação com o relatório síntese, né, porque realmente a gente não tem muito tempo, né. Aqui, logo de início, né, dá
panorama do que a gente vai falar. Então tem aqui um contexto desse processo de elaboração, né, em cada uma das suas etapas, né, os principais resultados de cada uma das etapas do plano, o diagnóstico, o prognóstico e o programa de ações, sendo que nessa etapa de programa de ações também foram desenvolvidos os cadernos temáticos que já foram comentados. Aqui eu me vi obrigado a fazer um registro histórico, né, a nossa reunião de partida no dia 10 de agosto de 2016, então um pouquinho mais que 4 anos se passaram, né, desta primeira reunião oficialmente. Na verdade, houve uma reunião antes dessa, foi uma reunião mais de apresentação, ela não tinha ainda ordem de serviço, né, mas nesse dia, 10 de agosto de 2016, a gente teve, então, a primeira reunião com o grupo técnico de acompanhamento, né, algumas pessoas aqui, a Raquel, o Paulo, né, tiveram aí então a oportunidade de acompanhar todo esse processo. Aqui também tem a presença da Adriana, que coordenava a Câmara Técnica no início, o doutor Ivan, o Ministério Público também nos acompanhou. Então aqui tem bastante gente, a equipe da Profil aqui também. Naquele momento, eu e a Paula já estávamos nessa primeira reunião há 4 anos e estamos aqui os dois ainda, né, conversando com vocês nessa oportunidade que a gente traz o plano à plenária dos comitês PCJ. Essa fala de contexto, então, inicial, né, o nosso trabalho ele foi dividido em 4 grandes etapas e todas convergiam, todas contribuíram para essa consolidação dos produtos finais aqui, no que a gente chama de etapa final. Então, houve uma etapa preliminar, desenvolvida lá no ano de 2016, então, de planejamento inicial, organização para o desenvolvimento dos trabalhos. Uma etapa 1, que era uma primeira edição do plano de recursos hídricos, digamos assim, uma atualização do plano que já havia sido aprovado para as bacias PCJ. Esse plano, então, ele foi à plenária do Comitê PCJ, esta plenária, ele foi aprovado por esses comitês em abril de 2018. Depois a gente teve as etapas 2 e 3, onde a gente desenvolveu esses cadernos temáticos, e agora chegamos nessa etapa final de consolidação dos produtos finais. Nesse outro slide a gente percebe as mesmas informações numa espécie de linha do tempo. Então a etapa preliminar iniciou em agosto, o final da etapa 1, né, em abril, e aí a gente tem aqui as etapas 2 e 3 andando em paralelo, né, sendo que a etapa 2 dizia respeito aos estudos relativos à garantia de suprimento hídrico, e a etapa 3 um conjunto de cadernos temáticos, né, além daquele de garantia de suprimento, águas subterrâneas, educação ambiental, conservação e uso do solo no meio rural e florestal. A gente apelidava esse aqui do caderno rural e florestal, mas é um caderno essencialmente de proteção de mananciais, e o caderno de enquadramento dos corpos d'água superficiais. Nessa etapa, houve também uma antecipação do PDRH do PJ1, ou seja, o plano da porção mineira, ele foi discutido em paralelo a essas etapas 2 e 3 aqui, de modo que nessa etapa final a gente seguiu trabalhando no relatório final e no resumo, no relatório síntese ou sumário executivo deste relatório final. Mais alguns marcos importantes, né? Nessa etapa 1 aqui teve todo um calendário de consultas públicas lá em 2017, né? Se não me engano foi agosto, outubro e novembro, né? E aí chegamos em abril na aprovação da etapa 1. As etapas 2 e 3 tiveram início em maio. Um evento que foi denominado Reunião Intercâmaras, ele aconteceu em Jundiaí, né, com muitos dos membros de todas as câmaras técnicas dos comitês PCJ, e em outubro, então, houve uma consulta pública, uma edição em Minas Gerais e outra edição em São Paulo, onde foi discutido, né, os conjuntos dos cadernos, né, o caderno de garantia, os 4 cadernos da etapa 3 e o plano da porção mineira. Em fevereiro desse ano, então, pré-lockdown, pré-distanciamento social, né, a gente teve ali uma das últimas oportunidades de fazer um evento público, que foi a consulta pública relativa aos produtos finais. Em abril nós teríamos
a plenária que está acontecendo hoje, então, em função de tudo que a gente está vivendo. Aqui até que ficou setembro, que era a previsão inicial, mas 31 de agosto, né? Estamos aí ainda dentro do mês de agosto. 4 diretrizes muito genéricas, assim, mas que nortearam todo o processo de elaboração do trabalho, né? A ideia sempre foi trabalhar com estudos já existentes, consequentemente trabalhando com dados secundários para as bacias PCJ, mas houve uma atividade prevista de consistência e complementação dessas atividades, dessas informações de bases secundárias, num conjunto de visitas técnicas que foram realizadas nos municípios, muito focado principalmente nas questões relativas ao saneamento. E, finalmente, havia a diretriz de que se fosse utilizado, e de fato foi, utilizado o sistema de suporte à decisão das bacias PCJ, que é um modelo hidrológico de simulação qual e quantitativa de balanço hídrico para as bacias, né, como uma ferramenta de suporte à decisão para desenvolver os cenários do plano, coisa que também foi feito, como vocês vão ver mais adiante. Aqui, então, os produtos, né? Então, aqui a gente vê nessa tela. Porque a minha esposa que acompanha falou que meia hora resolve. Eles já estiveram por 3 vezes na minha casa fazendo esse serviço. Acho que foi. Okay. Voltamos. 6 produtos, então, que são 5 cadernos temáticos e o que a gente chama um caderno regional, que foram objeto, então, da consulta pública de outubro de 2019, águas subterrâneas, conservação e uso da água no meio rural e recuperação florestal, educação ambiental, integração, difusão de pesquisas e tecnologias, enquadramento dos corpos d'água superficiais, garantia de suprimento hídrico e o plano diretor de recursos hídricos do PJ. E agora, então, estamos falando de um relatório final e de um relatório síntese, que consiste, então, o plano das bacias PCJ para esse horizonte 2020 a 2035. Muito rapidamente, os principais resultados da etapa de diagnóstico, então, né, é sempre bom, importante lembrar, porque depois vários mapas usam essas unidades, né? Então, aqui a gente tem a bacia, o conjunto das bacias PCJ, com várias subdivisões que são clássicas, mas já utilizadas por vocês, né? Uma divisão nas 3 grandes bacias, a bacia do Piracicaba, do Capivari e do Jundiaí, a subdivisão do Piracicaba em 5 outras bacias, como Atibaia, aqui o Corubataí, né? e o próprio Piracicaba aqui, enfim, as 5, né? E essas 7 subbacias, por sua vez, se subdividem em 37 zonas, e boa parte dos resultados lá da primeira etapa eram apresentados nessas zonas, e depois essas zonas se subdividem em 225 áreas de contribuição. São como que pequenas bacias, quase que microbacias, não dá para chamar de micro, porque algumas são até grandinhas, mas são pequenas bacias, né? E os estudos, principalmente aqueles relativos a disponibilidade, demanda, balanço, qualidade de água, tem como foco essas pequenas áreas de contribuição. Então, muitos dos mapas que vocês vão ver na apresentação, eles têm por unidade de análise essas áreas de contribuição. Então, não necessariamente são a situação do município inteiro, né? É aquela microbaciazinha, aquela subbacia dentro do território daquele município. Então, a gente vai vendo aqui que esses números vermelhos são as zonas, são 37, esses números pretos menorzinhos, quem está olhando por um celular pode ter agora alguma dificuldade, mas os documentos estão disponíveis, essa apresentação também ficará disponível, são os números das áreas de contribuição totalizando 225. Uma das primeiras atividades ainda em 2016 foi um reconhecimento da bacia hidrográfica, né? Um percorrimento da bacia inteira, tentando, primeiro, capturar imagens, muitas delas são as capas dos nossos produtos finais, mas não serve só para isso, né? A gente também estava buscando conhecer a bacia, verificar as principais hidrografias, reconhecer também as principais tipologias de morfologia, né? Esse mapa, esse campo também serviu para o mapeamento do solo, né? Enfim, foi uma experiência muito boa, ficamos uma semana, né, percorrendo a bacia lá em novembro de 2016, aqui
um registro de parte da equipe, eram 2 equipes em campo naquele período lá fazendo os estudos. Outra atividade bem inicial, mas que é digna de nota pela relevância, são as visitas aos municípios, né? 70 municípios foram visitados, sendo que 40 diretamente visitados e outros 30 através das regionais da Sabesp ou da Copasa, né? Então, basicamente eram perguntas a respeito de água, esgoto, planos e projetos para aquele município e usos e conflitos relativos a recursos hídricos. Aqui no plano de projetos a lista aumentava um pouco, se perguntava sobre drenagem, resíduos, educação ambiental e alguns outros temas. Esse processo, então, ele acontece de março de 2017 a junho de 2017, são quase pouco mais de 3 meses, né, de visitas para que se conseguisse percorrer todo o universo que era necessário. Aqui um outro produto da etapa de diagnóstico muito relevante, que é um novo mapa de uso do solo para a bacia, feito com imagem de alta resolução. Então ele é um mapa que trouxe muitas novidades relativas à edição do plano anterior, né? E é um produto que está disponível aí. Também mapeamento das unidades de conservação, uma área muito expressiva da bacia, tem algum tipo de proteção, principalmente nessas áreas mais de nascentes, né, tanto dos formadores como também lá no Corumbataí. Aqui a gente já vê um mapa com resultados de demografia. Gente, eu preciso passar rápido essa etapa de diagnóstico, que é mais para prestar contas de que ela está lá e está detalhada nos relatórios, né? A gente pode gastar mais um tempo aqui olhando a parte relativa aos programas de ação, né? Aqui a gente tem uma noção da distribuição de populações pelos municípios da bacia, né? A coloração do fundo no mapa indica essa concentração de habitantes, né? São os municípios com maior concentração, os mais populosos, né? As zonas, né? Com essa concentração. Depois a gente tem aqui as pizzas, né? Indicando a distribuição entre população urbana e população rural, né? Com a fatia rosa indicando populações urbanas nos municípios da bacia. Um panorama do desempenho do saneamento, o próprio presidente mencionava ali no relato da discussão relativa à aprovação da indicação da agência, né, por mais tempo, esses bons indicadores relativos principalmente às questões relativas ao atendimento de água, né, mas também índices muito elevados relativos ao tratamento de esgoto, ainda que tenha algo por fazer comparativamente à realidade do Brasil. De fato, a bacia tem um desempenho muito satisfatório, né? E a gente vai se deter mais adiante nisso que ainda falta, né? E realmente a gente vai ver que ainda precisa investimentos de peso, né, para isso. Aqui um outro panorama, ainda no saneamento, relativo a resíduos sólidos, né? Então esse mapa mostra como que se dá o transporte, o destino final, né? Mostrando que todos os municípios amarelos, por exemplo, aqui trazem resíduos para o aterro de Paulínia, né? Alguns outros municípios aqui na Poção Mineira mandam para mais longe, Pouso Alegre. Enfim, aqui tem um panorama de como se dá essa dinâmica do destino final de resíduos sólidos na bacia. Aqui algumas informações relativas ao saneamento rural, foi um tema muito trabalhado naquele caderno relativo às áreas rurais e florestais, proteção de mananciais. Então aqui a gente vê as populações ao fundo, né? Ainda com destino de esgoto inadequado, e as fatias aí denotam a solução para cada município, né? Se está adequado em azul, se está inadequado em cor de vinho, né? Então a gente vê aí que ainda na parte do saneamento rural ainda há algum esforço necessário no conjunto dessas bacias, e talvez seja uma das grandes novidades também do plano, que foi se debruçar não apenas nas questões relativas ao saneamento urbano, mas também o saneamento em área rural. Aqui a gente tem mais alguns outros indicadores para abastecimento, esgotamento sanitário e resíduos, né? A gente vê que o pior desempenho de fato é aqui nas questões relativas ao esgotamento sanitário. O enquadramento da bacia também já foi mencionado hoje, a questão já atualizada aqui para o reenquadramento do Rio Jundiaí. Então essa é a meta, esse é o objetivo de qualidade, e aí essa é a situação atual, né? Então a gente percebe aqui, com base no monitoramento disponível para essa bacia, e é um monitoramento bastante volumoso, né? Tem muita informação
informação. Lembrem que a gente estava trabalhando lá em 2016, então as nossas séries de dados relativos ao diagnóstico são de 2009 a 2015, né? Então, e esse era o panorama da qualidade de água naquele momento. A gente percebe ainda alguns locais com problemas relativos ao DI/DBO, uns poucos locais com problemas relativos à amônia e muitos locais com problemas relativos a fósforo e coliformes. Aqui é um panorama geral da bacia inteira, sem espacializar nada, integrando tudo no tempo também. Mas lá nos relatórios vocês vão encontrar isso ano a ano, vocês vão encontrar essa informação por subbacia, vocês vão encontrar essa informação por ponto, por ponto de monitoramento, né? Vocês vão encontrar essas análises por parâmetro pormenorizado e ainda uma separação dos períodos seco e chuvosos para ver o efeito aí da poluição de origem difusa. Lembrando que os parâmetros selecionados, já desde o termo de referência, são esses 5 aqui, DBO e OD, que já eram constantes da revisão anterior dos planos PCJ, e esses 3 parâmetros que pela primeira vez então estão entrando na análise, inclusive nas simulações que foram feitas usando o SSD, né, coliforme, nitrogênio e fósforo. Muito bem, aqui a gente vê ainda outras formas de apresentar os resultados relativos à qualidade de água, por exemplo, com o IQA, aqui mostrando o desempenho do IQA por subbacia. Então a gente percebe aí alguns problemas no Capivari, alguns problemas no Jundiaí, alguns problemas na própria calha do Piracicaba, problemas mais localizados na bacia do Atibaia. Também vê aqui as questões relativas à conformidade ao enquadramento, é um índice importado aí que a ANA vem usando cada vez mais no Brasil, né? E a gente vê aí que ainda temos muita coisa por fazer para alcançar o que é necessário para que se diga a efetivação plena do enquadramento, né? Bacia do Capivari, do Piracicaba e do Jundiaí com os piores desempenhos. Quanto à água nós temos na bacia, então, tanto em termos de Q710, né, que é a vazão de referência para muitas das análises, Q95 também para a calha federal e médias, para ter também uma ideia do comportamento de outros períodos que não sejam tão característicos de problemas. Então a gente tem aí, em termos de Q710, cerca de 40 metros cúbicos por segundo nas bacias PCJ. Aqui também, nessa disponibilidade, a gente analisava os reservatórios existentes, né, tanto do sistema elétrico como os reservatórios de abastecimento. Alguns foram selecionados, né, para estudos mais aprofundados de maiores portes. Também aqueles que atendem, são os maiores reservatórios da bacia, e aqueles que estão projetados, como Pedreira, Duas Pontes e o Piraí. Um panorama da disponibilidade subterrânea. Então, são cerca de mais 25 metros cúbicos por segundo, além dos 40 de água superficial em Q710, a gente tem mais 25 de água subterrânea, e as demandas somam 35 metros cúbicos por segundo, com essa distribuição aí por bacia e por setor, né? A gente vê aqui que 45% dessa demanda é para o abastecimento, 30% dessa demanda é